cancelamento do CNPJ, exclusão aí do MEI e do Simples Nacional, e até mesmo o empreendedor pode responder por sonegação, que inclusive é crime no Brasil. O não cumprimento de uma simples obrigação do MEI, que inclusive está prevista em lei, pode colocar o seu negócio em risco. Então vem comigo que eu vou te explicar melhor sobre qual obrigação aí do MEI que eu tô falando. Nesse vídeo eu vou desvendar para você o mistério do relatório mensal de receitas brutas do MEI, que muitos microempreendedores individuais desconhecem e que pode ser um verdadeiro divisor de águas entre a tranquilidade aí no seu negócio e complicações com a Receita Federal. Imagine que é final de ano, você já está comemorando os resultados atingidos aí no seu negócio, quando de repente você é intimado a prestar contas para a Receita Federal e apresentar os relatórios mensais de faturamento do MEI dos últimos 12 meses. Caso você nunca tenha ouvido falar no relatório mensal de receitas brutas do MEI, vai estar aparecendo agora aqui na tela para vocês. Trata-se de um documento que é de fato um relatório que o MEI precisa preencher todos os meses com os valores aí do seu faturamento mensal. Então, conforme vocês podem ver, é um relatório que vai aparecer a identificação aqui do empreendedor, CNPJ, o nome do empreendedor individual e o período de apuração, que vai ser um determinado mês do ano, e aí esse MEI vai preencher 3 categorias de acordo aí com o ramo de atividade da sua empresa. O MEI vai preencher aqui o detalhamento das receitas aí com comércio, mais abaixo a gente tem um detalhamento com as receitas de indústria e ainda a gente tem um terceiro detalhamento que são as receitas com prestação de serviço. Agora uma pergunta muito interessante que talvez você esteja aí se perguntando, mas por que o MEI é obrigado a preencher esse relatório aqui todos os meses, sendo que inclusive esse relatório está previsto em lei para o microempreendedor individual? Porque antes da criação do MEI, simplesmente quem tinha o trabalho de fazer o levantamento dessas informações de faturamento e transmitir para o governo através das declarações das empresas eram os contadores. Quando o governo criou o MEI, o governo então definiu que o microempreendedor individual ele está dispensado de ter um contador fazendo esse tipo de controle e enviando essas informações para o governo. Mas se de fato o microempreendedor abrisse mão de ter um contador, decidisse não contratar um profissional para cuidar dessas informações, então ele mesmo teria que fazer um controle, uma espécie de contabilidade aí resumida através dos relatórios mensais de receita bruta e depois declarar tudo isso através da declaração anual de faturamento do mês. Seguidamente a gente atende aqui no escritório algum microempreendedor individual desavisado que sequer lá fez uma consulta sobre quais as obrigações, que ele precisa transmitir e preencher para o governo todos os meses. Então esses MEIs nos perguntam: Pedro, tô fazendo aqui a declaração anual de faturamento do MEI. Qual o valor que eu devo declarar? Então sim, existe uma boa parte aí de microempreendedores que simplesmente vão lá no portal do MEI, criam seu CNPJ e não sabem que precisam então controlar o valor aí do seu faturamento bruto mensal através do relatório mensal de faturamento para depois somar todos esses relatórios que foram feitos durante o ano para fazer a declaração anual de faturamento do MEI com base nos valores aí que foram movimentados durante o ano. E é por isso que não tem como outra pessoa dizer quanto que aquele MEI precisa declarar na declaração anual de faturamento, porque o empreendedor é o único que vai ter controle sobre a sua movimentação financeira, sobre os valores que passaram lá pela sua conta bancária, para somar todos esses valores para depois fazer a declaração com base nesses valores reais que de fato foram movimentados. O risco de não fazer um controle mensal aí de faturamento através do relatório mensal é depois, na hora de fazer a declaração anual de faturamento do MEI, informar lá um valor que não é o correto, muitas vezes um valor menor do que de fato foi faturado pelo MEI, e aí que a Receita Federal vai abrir um processo de fiscalização, vai solicitar aí esse controle mensal que são os relatórios para confrontar então esses valores que foram de fato movimentados com aquele valor que foi declarado pelo MEI, sendo que as penalidades aí por declarar um valor diferente do que aquele que de fato é real pode ser aí então até o cancelamento do CNPJ, exclusão aí do MEI e do Simples Nacional, e até mesmo o empreendedor pode responder por sonegação, que inclusive é crime no Brasil. Além de preencher os valores então no relatório mensal de faturamento do MEI, ainda existem alguns documentos que precisam ser anexados a
a esses relatórios mensais e que o MEI precisa guardar por 5 anos. O MEI precisa guardar então por 5 anos, junto com os relatórios mensais de faturamento, as notas fiscais que os seus fornecedores emitiram, tanto notas fiscais de compra de produtos e mercadorias, quanto notas fiscais aí de serviços contratados. Ainda, além das notas fiscais aí dos fornecedores, o MEI também precisa guardar, junto com os relatórios mensais por 5 anos, todas as notas fiscais que emitiu para os seus clientes, obviamente quando estava obrigado a emitir, quando seu cliente era uma pessoa física. Então precisa guardar todas as notas fiscais de vendas de mercadorias e de produto e também todas as notas fiscais emitidas referente à prestação de serviço. Agora eu vou te dar uma dica que com certeza vai te ajudar muito para que você consiga cumprir essa obrigação todos os meses de preencher esse relatório mensal aí de receita bruta. Você simplesmente não precisa imprimir todos os meses esse documento, assinar e guardar lá numa gaveta o documento físico. Você pode sim preencher digitalmente esse documento todos os meses. Inclusive, se você quiser o modelo dessa declaração aqui em Word para você editar todos os meses, é só mandar um WhatsApp aqui pra gente, que a gente te manda esse formulário para você preencher. E aí, juntamente com as notas fiscais que você emite, juntamente com as notas fiscais dos seus fornecedores, você vai guardando esses documentos junto com o relatório mensal de receitas brutas preenchido. Você vai guardando todos os meses, de preferência lá numa nuvem, para que você tenha acesso a esses documentos se algum dia a Receita Federal solicitar, beleza? Quando você decide empreender, quando você decide abrir o seu negócio, se você é microempreendedor individual, saiba que quando você cria o seu CNPJ lá no portal do MEI, você está concordando com todas essas obrigações que serão cobradas de você enquanto a sua empresa estiver ativa. Então, não vale dizer depois que você não foi avisado ou que você não tinha acesso à informação, porque todas essas informações, inclusive sobre o relatório mensal de receitas brutas, estão amplamente divulgadas lá no portal do empreendedor para todo mundo que for criar sua empresa saber o que vai ser cobrado durante as atividades do seu negócio, combinado? É por isso que eu sempre digo, se você que está assistindo esse vídeo aqui buscando informação, se você tiver qualquer dúvida em relação ao relatório mensal de receita bruta do MEI ou alguma dúvida sobre qualquer outra obrigação aí do MEI ou de qualquer tipo de empresa, saiba que a gente disponibiliza o nosso contato aqui do escritório. Você vai falar diretamente comigo ou com a minha equipe aqui de especialistas e você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer tipo de assunto aí do mundo dos negócios, beleza? O que não vale é cometer algum erro, é ser penalizado por falta de informação, por desconhecimento e por não correr atrás aí dessas informações, beleza? Então, na dúvida, já sabe, adiciona a gente aqui no WhatsApp, o número vai estar aparecendo aqui na tela, também disponibilizo na descrição do vídeo. Então vai lá, chama a gente no WhatsApp, explica aí qual é que é a sua dificuldade, com certeza a gente vai conseguir te ajudar, combinado? Se esse assunto foi do seu interesse, se de alguma forma agregou aí para você, não esquece de deixar o like, porque isso vai nos ajudar demais aqui na divulgação do canal. E claro, não esquece também de se inscrever para não perder mais conteúdos como esse, que eu tenho certeza que vão fazer total diferença aí no dia a dia da sua empresa, combinado? Um grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos.